Olá, estou aqui gravando esse vídeo, eu, Júlio Castro, junto com Leonardo Falcão, para explicar para vocês um pouco sobre constelação familiar. Constelação familiar é uma dinâmica desenvolvida por Bert Helling na década de 70, onde ele traz o conhecimento de 3 leis que regem as relações humanas. Leonardo, vamos falar um pouquinho dessas 3 leis? Oi, Júlio, sim, vamos falar. As leis são pertencimento, hierarquia e equilíbrio de troca. Então agora eu vou explicar um pouquinho mais detalhadamente cada uma delas. O que o Hellinger está querendo dizer com pertencimento? Que todos nós nascemos a partir de uma família, né? Então o primeiro grupo que a gente se relaciona é a família. E cada família tem uma maneira de pertencer, de estabelecer, de se comportar. E muitas coisas a gente aprende conscientemente com essa família. Então, para que time que eu torço, como que eu como na mesa, eu sei que eu aprendi com os meus pais. Mas tem muitos comportamentos que a gente tem, né, que estão do que o Hellinger chama de pertencimento, que são comportamentos que vêm da nossa ancestralidade, só que a gente muitas vezes não tem consciência que esses comportamentos vêm da nossa ancestralidade. Então o pertencimento tem muito a ver com essa perspectiva. A segunda é a hierarquia, que é a, vamos dizer assim, mais fácil de compreender, né? O quanto que a questão hierárquica, e é muito importante dizer que não é de uma ordem moral quando a gente fala da hierarquia aqui, no sentido de, por exemplo, os filhos devem obedecer aos pais. Tem toda uma perspectiva que dá para explicar num outro vídeo a questão da hierarquia, mas o quanto que a hierarquia tem os seus signos e os seus significados na perspectiva da constelação. E a terceira é sobre o equilíbrio de troca. Como que a gente troca nas relações, sejam amorosas, sejam profissionais, e se elas têm determinado equilíbrio. Então, por exemplo, tanto no relacionamento amoroso quanto no relacionamento profissional, eu posso ter alguma crise por conta de que não há equilíbrio nas relações. Então a constelação familiar estuda muito se essas relações estão com equilíbrio, e caso não estejam, é um dos possíveis motivos dessa relação estar em alguma crise. Interessante, Leonardo. E o que eu tenho observado nos atendimentos, nas dinâmicas, nos grupos, é que qualquer coisa que não esteja fluindo na sua vida, seja relação amorosa, relação familiar, né, sua relação com os familiares, saúde, né, profissão e a questão financeira também, é porque uma ou mais dessas leis foram transgredidas, né, ainda que de forma inconsciente, né? Sim. Então, assim, acho que é legal o que você disse, primeiro para esclarecer também uma coisa, que hoje a constelação familiar trabalha em muitas frentes. Então tem a constelação organizacional, que é trabalhar com a perspectiva da constelação nas empresas. Também temos o direito sistêmico, que é trabalhar com a perspectiva da constelação no direito. Também temos hoje a pedagogia sistêmica, né, que é trabalhar na perspectiva da constelação nas escolas. Então isso significa que a constelação familiar pode estar em todas essas esferas e sempre com essa teoria que eu comentei. Então, quando, por exemplo, eu estou numa empresa, tem pertencimento, tem hierarquia e tem equilíbrio de troca, né? Quando as questões jurídicas, a mesma coisa. Então, numa escola, idem, né? Então, da gente entender do porquê que a constelação consegue, vamos dizer assim, transitar por tantas esferas. Porque essas 3 leis sistêmicas estão em qualquer tipo de relacionamento nosso. São leis naturais, Exato. Existem, independente Exato. de conhecermos ou não, né? E devem ser observadas para as relações fluírem. Isso, né? Exatamente. Apesar do nome constelação familiar sistêmica, né, ela não é exclusiva para questões familiares. Uhum. Então gostaria que você falasse para quem nos assiste os benefícios da constelação familiar. Quem procura a constelação familiar? Eu fiquei pensando em dar 2 exemplos, vamos dizer assim, um pouco distantes
da perspectiva da constelação familiar, que eu imagino que muitas pessoas pensam que é só para resolver questões de conflitos familiares, né? Então eu vou dar um exemplo profissional e vou dar um exemplo de relacionamento amoroso na perspectiva da constelação. Então, por exemplo, a gente está num momento onde muitas pessoas perderam o emprego. Então poderia se perguntar, a constelação familiar poderia ser útil? Sim, ela poderia ser útil. O que a constelação familiar pode ajudar para uma pessoa que está desempregada? A primeiro, ela vê como é que está ela se relacionando com os outros trabalhos que ela teve. Pensa como se fosse um relacionamento amoroso. Muitas vezes a gente não está conseguindo ter uma nova mulher, um novo homem, um novo parceiro, uma nova parceira, porque a gente está mal resolvida com um ex. Na profissão é a mesma coisa. Então eu posso estar desempregado e não estar conseguindo emprego porque eu ainda estou mal resolvido com alguma questão anterior no meu campo profissional. Dos empregos anteriores. Exatamente. Né? Então eu gosto de dar esse exemplo para a gente pensar no que a constelação pode ser útil fora do âmbito, vamos dizer assim, de conflito familiar, que muitas vezes as pessoas pensam que a constelação só pode ser útil para isto. Né? Então esse exemplo cabe tanto para uma questão de desemprego como uma questão de relacionamento amoroso. A pessoa está solteira, a constelação pode ser útil para isso, para ver se tem algum bloqueio inconsciente que dificulta ela a encontrar quem ela almeja. E fluir nos relacionamentos. Exatamente. Correto. Gratidão pelo esclarecimento e acompanhe Leonardo Falcão, o site dele vai estar aqui no vídeo, e Júlio Castro, União Coworking, que também vai aparecer aqui no vídeo.